Chegou a hora de você entender tudo que precisa saber sobre a Raiz para se sentir mais segura no DP. Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender DP na prática, executar os cálculos e processos com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. E nesse vídeo de hoje, você vai aprender 3 informações sobre a Raiz, o imposto anual que faz parte aí do trabalho do DP. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo, que assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? O que é a Raiz? A Raiz é a sigla de Relação Anual de Informações Sociais. São informações que a empresa precisa disponibilizar para o governo, sempre referente ao ano anterior. Então, por exemplo, em 2023, referente a 2022. Sempre referente ao ano base anterior, da mesma forma que a DIRF, que é o imposto de renda. Tá? Hoje a gente vai ver sobre a Raiz. Basicamente, a Raiz serve para o governo ter acesso a quem deve receber o abono do PIS e também eles fazem os censos, as atualizações aí da base do governo com base nesses dados aí. O que você precisa saber sobre a Raiz? Hoje, em 2023, ela já está sendo substituída pelo E-Social. Então, para os grupos 1, 2 e 3 do E-Social, não precisa mais enviar a Raiz. Daqui a pouquinho, ela vai ser extinguida e vai ser totalmente substituída pelo E-Social. Por quê? As informações que a gente envia na Raiz, elas já são enviadas pelo E-Social mensalmente na folha, tá? Então não tem mais necessidade. O E-Social veio com esse objetivo de unificar várias obrigações, Então a gente vai ter unificação de várias coisas e vão sair fora, e a Raiz é uma delas. A gente tinha o CAGED, por exemplo, que a gente tinha que mandar as admissões para o governo através do CAGED. O CAGED já caiu fora. A Raiz está seguindo o mesmo caminho. Então, atualmente, apenas o grupo 4 do E-Social precisa fazer o envio das informações da Raiz. Mas, como muita gente não trabalha na área ainda, ou trabalha, mas nunca fez isso, eu vou explicar os pontos importantes sobre a Raiz que você precisa saber para, se você precisar fazer um teste prático sobre isso, conversar com alguém, tirar alguma dúvida, você já está antenado. Muita gente se sente insegura, por não saber como é que funciona o fechamento dos impostos anuais. Por que anuais? Porque a gente faz em determinado período do ano. O que a gente faz mensalmente, por exemplo, a folha de pagamento, é um processo mensal, Existem processos esporádicos, então pode ser que não tenha todo mês de admissão, então não vai ter um processo ali de admissão mensal para você fazer. Por isso que no E-Social a gente chama de evento não periódico, porque nem sempre vai acontecer, tá? Só se a empresa decidir contratar. Agora, um evento periódico, como é o caso da Folha, acontece todo mês. E a Raiz e a DIRF são impostos anuais, que acontecem uma vez ao ano. Geralmente, nessa época de fechamento de março até abril, eles sempre divulgam o calendário de fechamento, e é isso que eu vou mostrar para você aqui na prática, que você tem que saber, onde você tem que consultar, para ter acesso às informações oficiais e não ficar perdido. Quando eu comecei no DP, e mesmo depois de tempo na área, eu tinha muita insegurança com relação aos impostos anuais, porque até então eu nunca tinha feito. E eu achava que era um bicho de 7 cabeças, e embora ele seja algo simples, é importante, porque, por exemplo, na DIRF a gente informa as retenções de imposto de renda, e na Raiz a gente informa os dados cadastrais do empregado. Então, se eu informar alguma coisa errada, eu posso prejudicar um trabalhador que teria direito ao abono do PIS, por exemplo, ao abono salarial. Então, a gente precisa saber, se atentar e fazer com segurança. Mas não é um bicho de 7 cabeças quando você entende. Quando você entende o porquê, quando você entende o que tem que informar, quem que não tem, o que precisa, o que não. Porque aí você vai estar segura que está fazendo a coisa certa. Você vai saber conferir, vai saber como fazer isso ali na prática no dia a dia. Se você quer se destacar e dominar o DP, você precisa saber isso, Então, por exemplo, hoje talvez você esteja trabalhando numa empresa que não envia mais a Raiz, mas vai que você muda para uma empresa do grupo 4, atualmente, que ainda precisa enviar. Você vai ter que enviar, Provavelmente, logo deve cair para todos os grupos, mas ainda é obrigatório o envio para esse grupo. Então, por isso, não descarta a possibilidade de você aprender e ter que dominar isso. Fora os demais benefícios aí que você vai adquirir se você conhecer esse processo e dominar, que é saber fazer em qualquer lugar que você for trabalhar, saber identificar se tiver erro, tirar dúvida de amigo, colega,
conseguir passar em processo seletivo se tiver alguma questão desse tipo, né? Vai que cai lá no processo seletivo. É obrigatório enviar RAIS para o grupo 2 do E-Social, verdadeiro ou falso? Se você não conhece, não sabe nem o que é RAIS, pode correr o risco aí de errar, tá? Então, precisa saber dessas informações para você ter segurança e se dar bem. Agora que eu já te expliquei o porquê disso, eu vou te mostrar aqui na prática o site da RAIS e as informações que você precisa saber. Então, acompanha aqui comigo. Ainda, eles não atualizaram, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles não atualizaram as informações para 2022. Não sei se vão atualizar, né? Mas provavelmente sim, por conta do grupo que ainda é obrigatório enviar. Então, aqui no site da RAIS, se você pesquisar no Google, vai direcionar com as informações ainda de 2021. E aí, referente a 2021, que foi o que a gente fez ano passado, em 2022, já tem as informações, sobre a substituição da RAIS pelo E-Social. Então, tá aqui, que quem, a partir de 2019, né, quem já enviava as coisas para o E-Social não precisava mais fazer. Então, até o ano passado era o grupo 1 e 2, mas esse ano o grupo 3 também já está enviando folha para o E-Social e não precisa mais fazer. Tá? Tem informações sobre o prazo de entrega. O ano passado foi até dia 29 de abril de 2022. Provavelmente esse ano vai ser também até final de abril, mas o governo sempre divulga. Então a gente precisa estar atento às notícias, precisa estar atento aos sites oficiais para saber. Sobre a RAIS, você pode vir aqui e aqui tem todas as explicações. O que é a RAIS? É um relatório que vai para o governo com as informações aí dos empregados. Né? Então, olha só o que influencia os dados que são coletados aí pela RAIS. Controle de registro do FGTS, sistemas de arrecadação e concessão de benefício previdenciário, estudos técnicos de natureza estatística e autorial, identificação do trabalhador com direito ao bônus do PIS ou do PASEP. Então, é utilizado para essas finalidades aí pelo governo. Aí aqui aparece também quem tem que declarar a RAIS, inscritos em CNPJs com ou sem empregados. Quem não tem empregado tem que enviar a RAIS negativa, né? Todos os empregadores definidos aí na CLT. Então aqui vai ter informação de todo mundo que tem que declarar. Quem não precisa, quem deve ser relacionado, os empregados contratados pelos empregadores, trabalhadores tal. Aqui vai estar todas as informações de quem precisa constar na RAIS. E aí, se você gera o arquivo no sistema, sabe que tal pessoa deveria estar lá e não está aparecendo, já vai saber que tem um problema. Quem não deve ser relacionado, também tem pessoas que não precisam. Então, diretor sem vínculo empregatício, que não é recolhido FGTS, não precisa estar na RAIS. Autônomos, também não. Estagiários, também não. Tá? Então, aqui vai trazer também quem que não precisa estar na RAIS. Aí você vai poder conferir. Aí tem como informar, as informações de estabelecimento, quem precisa, quem não precisa, como fazer, tem como transmitir, como comprovar e tem o manual. O manual, eu sempre digo, é muito importante a gente ter. Por enquanto ele ainda está desatualizado, mas sempre procure o manual dos processos. O governo geralmente disponibiliza tudo relacionado ao que a gente tem que fazer, eles disponibilizam o manual. Tá? Então a gente tem tudo aqui. Tem todas as informações, quem deve, quem não deve, como fazer para baixar o programa para enviar a RAIS, o que você precisa saber. Então tá tudo aqui. Baixe o manual e tenha sempre a mão ali para você consultar. Dúvidas frequentes também tem aqui, né, que muita gente tem, como declarar, como transmitir, certificado digital. Aqui tem informação da multa, qual é a multa que tem se a empresa não transmitir ou entregar em atraso. Então, traz tudo aqui, traz a legislação, a portaria 14 de 2006, traz informações. Traz o valor da multa aí por estabelecimento, por empregado. Então, a gente precisa saber disso para você executar o processo. Não, acho que não precisa enviar a RAIS, não vai dar nada, né? Se a empresa é obrigada, vai dar problema sim, vai correr o risco de gerar uma multa. Aqui tem a informação sobre a entrega, né? Como declarar a RAIS negativa, que é quando não tem empregado, não tem informação. Fazer o download do programa, né, para enviar, que é o GD RAIS. Aqui tem informações sobre a declaração já entregue, imprimir o recibo que você entregou, consultar o recibo, consultar a declaração e também tem informação sobre retificação. Então, aqui no site, quando a gente consulta, a gente tem muita informação importante. Se você não tem a mínima noção do que é a RAIS, aqui está explicado o que é, para que serve, quem deve declarar, quem não deve, no manual também. Agora, eu vou te mostrar um pouquinho do programinha, né, que a gente chama de GD RAIS, que é o gerador da RAIS, para você conseguir enviar. Geralmente,
a raiz ela é gerada no sistema de folha de pagamento. Então, o sistema, os sistemas, as empresas e sistemas se adaptam conforme o layout que o governo disponibiliza e você faz o download do aplicativo da raiz, do GD Raiz, para conseguir importar esse arquivo. É um arquivo TXT, né, que você vai gerar no sistema e vai vir aqui em declaração nova e vai gerar a declaração. Aqui em importar, você importa o arquivo do sistema e vai conferir. Depois que você importa, ele vai trazer as informações, aí vai aparecer todos os empregados, você vai ter que conferir os dados daquele empregado, as remunerações mensais, vai aparecer os dados cadastrais dele. Então esse aqui é o aplicativo. Você vai fazer um trabalho de conferência, porque esses dados eles têm que estar corretos no sistema. Então o próprio arquivo do sistema já vai trazer isso unificado para você conseguir fazer essa conferência e se der algum problema, alguma situação, você pegar antes de transmitir. Depois tem aqui as consultas que você consegue, os utilitários, né? Você vai analisar o arquivo e também vai conseguir fazer a transmissão. E aí você imprime, né, a declaração, imprime o protocolo, e se algum empregado, por exemplo, questionar, fui na caixa, a caixa está dizendo que não foi enviada a raiz. Você gera lá o protocolo e manda para ele as informações que tá lá os dados dele que foi enviado. Tá bom? A raiz, assim como o CAGED, como eu já falei, já está se despedindo do DP. Porém, ainda tem muita gente que não entende e não tem segurança nesse processo. Isso acaba gerando muitas dúvidas nessa época, né? Porque acontece a transmissão aí para quem ainda está obrigado. Embora seja algo simples, como eu falei no começo do vídeo, aprender sobre a raiz e estar atualizada com relação às mudanças na legislação é fundamental se você quer atingir um próximo nível no DP, porque faz parte, né, de um trabalho de um profissional de DP que está atualizado, que está seguro e sabe o que fazer. Se você tem esse medo, se sente insegura, está aqui buscando conhecimento, você já deu o primeiro passo para sair disso. Então, parabéns pela sua atitude. Se você está vendo o vídeo até aqui, é porque você realmente quer aprender, tá? Então, quanto mais você buscar conhecimento e mais entender na prática o porquê e o como fazer, mais você vai se sentir seguro. E ó, o conteúdo não acaba por aqui não, tá? Na próxima semana eu vou trazer um vídeo novo descomplicando mais algum tema para que você possa ter mais segurança na hora de executar os cálculos e processos do departamento pessoal. Então não deixe de clicar em seguir o canal para ser lembrada assim que o vídeo for postado, combinado? E para eu saber que você gostou do vídeo de hoje, clica aqui embaixo e deixa o seu like, que assim eu vou saber que esse conteúdo te ajudou e eu posso trazer mais coisas para que você aprenda ainda mais. E se você quer mais uma dica, não deixe de conferir os outros vídeos que eu já postei aqui no canal, que tem muito ouro e muito conteúdo disponível para você aqui, tá bom? Um beijo e até semana que vem.